Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com o cantor Ayrton Montarroz. Obrigado, Ayrton. Obrigado a você, Augusto, a todos os ouvintes, leitores aqui da Carta. Estou feliz. O pernambucano Ayrton Montarroz está lançando seu terceiro álbum, chamado A Lira do Povo. O disco tem a participação de Alaide Costa em duas faixas. O disco é dividido em três suítes. O que quer dizer essas três suítes, essas divisões que você fez? Número de faixas também, total de músicas. Vamos lá. Bom, acabou que o trabalho ficou com 9 faixas por conta de burocracias, né? Quando criei esse trabalho, a ideia é que fossem 3 suítes, então seriam 3 faixas mesmo. Só que por lei de direito autoral no Brasil e de execução, não sei, o ECAD não sabe como recolher os direitos autorais, eles entendem que não pode tantas faixas, tantas músicas por pupurri, o que eles chamam de pupurri, né? Que no caso no disco não é um pupurri, mas é o que a lei entende. Enfim, aí a gente teve que desmembrar as suítes em mini faixas, assim. Mas na audição, se você for ouvindo em qualquer plataforma, você não sente a transição entre uma faixa e outra, exceto entre uma suíte e outra, que aí eu coloquei 7 segundos de espera, mais ou menos. Tem um silêncio mesmo ali entre uma suíte e outra. Quando eu parei para começar o trabalho da Lira, eu tinha 80 canções em média que eu tinha registradas aqui nos meus cadernos de anotações, de estudo, e, e eu não encontrava muito uma ordem entre elas, assim. Eu sabia que eu queria gravar um disco, estava muito imerso num ambiente, num universo de música caipira brasileira, pensava que seria um disco sobre isso, sobre música caipira, mas a coisa vai se comportando de um outro jeito. Esse trígono, né, sertão, mar, cidade, é uma coisa que eu trago comigo desde muito tempo, desde quando eu morava em Recife, que era uma época que eu lia muito João Cabral de Melo Neto, e eu via aquela passagem do rio, né, o livro do João Cabral, em que o rio sai desde a sua nascente até encontrar o mar em Recife, passando pela zona da mata, olhando os canaviais, os homens nos engenhos. E eu achava bonito aquele temperamento do rio, né? Quando chegava no sertão, ele estreitava, quase que secava, virava um fiozinho de água. De repente se encontra naquela imensidão do mar quando chega em Recife. Esse aspecto mutável e ao mesmo tempo perene desse rio, que passa por todos esses lugares, sofrendo suas modificações, mas em busca daquele lugar final, né? Aquilo me inspirou muito. Então, tudo isso foi me suscitando ideias e me fazendo ficar assim excitado para fazer um trabalho que tivesse como fio condutor essa história que muda de ambiente e que, por sinal, vai mudando o eu lírico, que no caso do João Cabral seria o rio, no meu caso seria esse personagem que às vezes muda na narrativa quem que está falando, né? Quem que é o ouvinte, às vezes esse personagem sofre essa modificação ao longo do tempo, mas existe uma ideia meio etérea dele o tempo todo no disco, e aí eu quis dividir nesses 3 ambientes, em sertão, mar e cidade, pegando os sentidos literais, claro, mas também os figurativos, os metafóricos, né? Então, sendo o sertão não só as coisas do interior, mas o interior do homem, né? Seus anseios iniciais, suas perspectivas, seus sonhos, suas vontades, o mar sendo esse lugar de viagem, de transição, de que leva o homem de um lugar a outro, numa viagem que não se sabe bem o que se esperar do mar, né? E ao mesmo tempo os pensamentos mais profundos, porque o signo da água representa os sentimentos profundos, os pensamentos mais antigos, né? A profundidade das ideias, e sendo o ambiente urbano a cidade como a chegada, mas também como a destruição da jornada, né? Porque a chegada é uma destruição de toda a viagem, né? A chegada
é o que se espera pela viagem, mas é também o que acaba com a viagem, né? É o que cessa a viagem, e a viagem faz parte de 2/3 do disco. Você já citou algumas obras aí que são mais conhecidas, né, populares, mas e outras nem tanto. Por que que você resolveu trabalhar essas músicas, vamos dizer, do século passado? E essas canções, em sua maioria, são canções que fazem parte da minha audição diária de música, né? Por exemplo, o Edu Lobo aparece nesse disco de 4 formas diferentes. Primeiro, o Trenzinho do Caipira, que quem lançou foi ele. Segundo, o Paneguinho. Terceiro, Viola Fora de Moda. E o quarto, que está oculto, e ninguém ainda me falou isso, na última faixa do disco, As Ilhas, enquanto eu falo, mas não via claramente a circulação das ilhas, eu inventei, na hora que eu estava ouvindo isso, já estava sendo mixado o disco. Nos rios e nas vertentes, e vi que não via nada. Aí eu ouvi um ea, ea, Yabadabadaie, ibadaie, badabadaie, ibadaie, yabada. Casa Forte, Dia do Lobo. Eu achei que seria interessante a cobra morder o rabo, a gente voltar de repente e vi que não via nada. Ea, ea, yabadabadaie. E a gente colocou isso na mixagem, aquele coro ali, todas as vozes são minhas vozes. Então o Edu Lobo aparece porque eu estou trabalhando com o Edu Lobo, né? Eu fiz uma participação no disco dele agora de 80 anos, gravei Casa Forte lado a lado com ele, a gente dividindo o microfone, assim, uma coisa histórica para minha vida. Fizemos uma turnê juntos de show, então é uma página muito importante na minha vida. Eu quis colocar ali no disco. O Hermínio Belo de Carvalho aparece porque o Hermínio que deu o nome ao disco, né? Eu liguei para o Hermínio falando, explicando o que era, e eu queria um título para o trabalho. Ele deu o título A Lira do Povo. E eu queria alguma coisa do Hermínio, lembrei do Estrada do Sertão, que é uma música do João Pernambuco, né, de 1913 ou 14, se não me engano, e depois letrada pelo Hermínio. Então essas canções estão todas na minha cabeça. Eu conheço essas músicas todas e conheço mais uma infinidade delas. Eu tenho uma memória muito boa para música. O meu trabalho na pandemia mostrou isso, porque eu fiz lives que eram temáticas. Toda terça-feira era um tema diferente. Nós fizemos 4 meses, uma vez por semana, e a gente não repetia tema. Eram 10 músicas por lá e foram 160 canções de universos diferentes em 4 meses. Então, isso você tem que ter um arcabouço musical, porque senão você não anda. Eu acho que essa é uma das minhas obrigações quanto intérprete. É cantar melhor, é interpretar melhor, entender o que eu estou falando, entender o que eu estou dizendo. Eu leio muita literatura de teatro para me ajudar nisso. Tirar os excessos, eu estou sempre procurando tirar coisa, nunca botar nada, sempre tirar tudo. E ouvir música. Ouvir música, mas não ouvir música lavando prato, não ouvir música dirigindo, não ouvir música mexendo no celular. Ouvir música. Eu paro na minha casa, não faço nada, eu desligo o celular, não tem imagem, é música. Fecho o olho, fico aqui na minha rede, ouvindo música. Então essas canções aparecem naturalmente mesmo. Esse formato ele é absolutamente incomum, mas muito bem executado, né? Tem lá são blocos, né? 3 blocos com várias canções em cada bloco todo. Como é que as pessoas reagem assim ao teu álbum? Como é que você tem visto essa percepção das pessoas com relação a esse trabalho? Quando o público ouve esse trabalho, as pessoas, né, que não são do meio artístico ouvem esse trabalho, elas ficam extremamente impactadas. Eu fiz um show de lançamento desse disco no Sesc Pinheiros. A gente vendeu todos os ingressos naquele teatro imenso. Estava completamente lotado o teatro. E eu venho de um tempo para cá, isso aconteceu de uns 2 anos para cá, que não mude, meu pai, que eu não sei o que é mais teatro vazio. Então, eu estou entendendo que as pessoas estão me dando um aval para fazer o que eu quero, porque acreditam que aquilo que eu estou fazendo pode ser bom para elas, de algum, não sei como, é que elas trabalham com isso, se elas ouvem, se elas usam para fazer uma faxina em casa, para correr na academia, não sei.
eu sei que as pessoas gostam. Então a gente está conseguindo um pouco sobrepujar essa dinâmica de que aquele grupo ordenador, aquele grupo que tem a força do dinheiro, né, a força de comandar a cultura, de tirar a cultura das pessoas, né, porque tudo isso que eu estou cantando nesse disco é cultura popular, foi o povo que deu para o Brasil. São músicas que em 90% dos casos aí foram pessoas, inclusive, pobres que fizeram, pessoas que não tiveram oportunidade de nada, que fizeram essas músicas lindas, né? Tantos compositores maravilhosos que estão ali, o próprio João Pernambuco, imagina, na década de 20, um pernambucano sair do seu lugar, sabe Deus como chegou até o Sudeste para levar a sua música e tudo aquilo, isso é a lira do povo, isso é a lira do povo. E eu acho que em alguma parcela eu devolvo isso para o povo de forma contemporânea, de forma agora. Eu estou cantando isso agora. A música só existe quando é feita. A música não existe numa ideia. Uma partitura não é música. Senão, partitura teria o nome de música. Não, é partitura. Uma gravação não é música. Música é quando acontece, é quando está sendo feita. Então, todas essas músicas são de agora. Na hora que você ouve esse disco, você está ouvindo agora. É o agora que está sendo contado. É uma história nova que a gente está usando com esses arquétipos da música popular brasileira, né? E eu tenho sentido que o público fica muito satisfeito com o trabalho e eu acho que as pessoas se sentem respeitadas pelo meu trabalho. Isso é uma coisa que, para mim, não tem preço, assim. Eu noto quando eu vou receber o público, as pessoas vêm me agradecer com respeito, falam comigo de forma respeitosa. E eu sempre penso, eu digo, uma pessoa que vem falar assim com o artista é porque acha que o artista inspira respeito. Está se sentindo respeitado pelo meu trabalho, porque se não tivesse, ele viria de outra forma. E é verdade, eles vêm de uma forma muito carinhosa, muito bonita, muito respeitosa também. Ayrton Montarroz, você tem também, canta muito, passa uma verdade, expressa uma verdade cantando, e talvez isso seja um ponto importante de transmitir, né, o que você pretende. Esse disco é um trabalho muito bem feito, a forma que você fez, a forma que você Obrigado. construiu, a forma que você selecionou o repertório, a forma que você fez os arranjos e a forma que você canta, porque você canta muito bem e você consegue entregar Obrigado, Augusto. essa alma aí sua, está expressada aí no disco por completo. Não, você não está enchendo o teatro por acaso, tá certo? Obrigado, amigo. Eu vou citar uma frase do Tom Jobim que eu sempre cito. O sujeito, para saber, precisa amar. Eu acho que o amor é a maior mola para esse tipo de trabalho. A gente que trabalha com cultura popular, a gente sabe das dificuldades que é trabalhar com cultura popular. Mas eu acho que realmente o amor é uma força motriz muito forte, muito forte. Ela transpõe muitos obstáculos que a gente vem encontrando porque você consegue se debruçar inteiramente para aquilo. É como quando você está apaixonado por alguém que você, se pudesse, movia o mundo por aquela pessoa, você, se pudesse, morava dentro da pessoa. Essa força do amor, essa força energética mesmo do amor, faz com que você se entregue às coisas de maneira desmedida. E eu me entrego à música desde que comecei a cantar de maneira desmedida, porque a minha vida foi salva pela música. E eu espero que o meu trabalho possa oferecer para as pessoas essa beleza que às vezes a gente não vê no dia a dia, no cotidiano, né? Essa beleza que às vezes falta no mundo, a beleza que às vezes a gente quer projetar, belezas que não existem, né? Então eu espero que o meu trabalho traga esse momento de ócio, de repouso, de criatividade, de nada, né? É para isso que eu trabalho aí, com muito amor e com muita dedicação. E te agradeço, Augusto, aqui o espaço, viu? Legal, a gente conversou aí com o cantor Ayrton Montarroz, que está lançando A Lira do Povo, um disco inovador, sensacional. Ouçam! Carta Capital comemora seus 30 anos e lança um ciclo de debates essenciais para o futuro do Brasil. A segunda rodada deste evento acontece em Brasília, no dia 14 de agosto, reunindo líderes de destaque dos setores público e privado. Na pauta, 2 temas fundamentais: a integração nacional e sul-americana e os caminhos para uma transição energética justa e inclusiva.
Você pode acompanhar tudo ao vivo e de graça no canal de Carta Capital no YouTube, nas nossas redes sociais e nos canais parceiros. E não perca a cobertura em tempo real dos debates no site da Carta. Para mais informações, visite cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.